Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Valente e hoje eu tô aqui com a Naomi e hoje a gente vai falar, não sei se vocês estão percebendo aqui em volta de mim, estamos num cinema e vamos conversar sobre aquela obra que tá na parede que chama Orbe e os Movimentos da Terra, ou Orbe and the Movements of the Earth, ou Orbe Shi Shikyu no Udon Nitsuite. É isso mesmo. Japonês não é muito meu forte, mas estamos tentando aqui. Inclusive, que é uma curiosidade, esse Manda kanji ver. de chi, que é o nome em japonês, se eu não me engano, é o kanji de centro e de verdade. Nossa, isso daí é foda. Isso daí é foda. Muito foda, né? Tipo foda. assim, Já tem todo tem o contexto. já tem pouco simbolismo no anime, né? Imagina. Posso estar falando uma fake news aqui. Como eu durmo sabendo que espalhei desinformação. Não, mas isso é verdade. Porque teve uma hora no anime que eles falaram não sei o que de verdade e tal, e aí eles falaram chi e tal. Eu falei, acho que tem alguma coisa a ver. É porque eu acho que chi também significa orbe também. Ou circular, alguma coisa do tipo. Mano, tá vendo? O japonês é muito foda nesse sentido, né? Tipo assim, dá pra fazer umas metáforas muito fodas, né? Também baseado em porra nenhuma que eu tô falando isso. Não, como eu durmo sabendo que espalhei desinformação na internet. Bota aquele memezinho do cachorro dormindo assim. Como eu durmo sabendo. Só pro pessoal saber, essa é a segunda vez que a gente tá gravando. A primeira vez eu fiz besteira, então estamos regravando isso daqui. Então, muitas das coisas talvez vá parecer que não é a primeira vez e realmente não é a primeira, tá? Então, não achem estranho. Mas estamos aqui para conversar desse anime. Eu nem te apresentei, né, pessoal? A Naomi. Naomi, por favor, se apresente. Seu arroba já tá aqui, que é arroba naomimatsu, _. Exato. Meu é arroba naomimatsu em todas as redes. Algumas têm diferenças, eu ainda vou coagir a japonesa que usa naomimatsu. Vou oferecer um Pix pra ela. Falar, minha filha, quer quanto no Pix? Eu crio conteúdo de anime, de K-dramas, de cultura asiática, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Enfim, eu falo de tudo que eu gosto. Dança, sim. Não, eu falo, não sou profissional de dança, mas eu tenho earnings. Então, assim, já ganhei campeonatos, então sou semi-profissional da dança. Olha aí. E falo de K-pop também, mas é só no meu Instagram, porque a comunidade de K-pop é meio nichada, né? E é isso, galera. Hoje vamos falar aqui de Orbe, que foi um dos animes que mudou a minha vida. Aquelas. Calma, não é pra tanto, mas é muito bom. Orbe foi lançado, já vamos trazer informação aqui, que ele começou a ir ao ar em outubro de 2024 e terminou em março de 2025, totalizando 25 episódios. Que foi um anime que passou muito debaixo do radar. Normalmente essa season de final de ano, todo ano, né? Todo final de ano é uma season bem impactante, né? Normalmente os grandes animes ficam para a última season do ano. E Orbe deve ter sido meio que apagado, acho que foi na mesma season de Dandadan, se eu não tô enganado. Eu acho que sim. Isso aí. E então eu acho que ele ficou meio apagado nesse negócio, mas podem ter certeza que é um anime que vale super a pena assistir. Inclusive, notas dele são altíssimas, tanto do mangá quanto do anime. No My Anime List, pra níveis de My Anime List, eu acho bem alto. 8.7 de anime é muito alto. 8.7 o anime e 8.19 o mangá, que também é uma nota... Assim, passou do 8, já é considerado... Bom anime, muito, muito acima da média. Pra mim o My Anime List, assim, passou de 8 é bom, 7 mediano, e se tá nota 6 é porque é ruim. Porque a galera lá costuma dar uma nota boa, sabe? Eles são. E aí, se tá sempre joga pra cima. Se tá pra baixo disso, aí já é intragável. Mano, é intragável, tipo, não dá pra assistir. Exato, concordo plenamente. E. Bom, a gente pode começar dando uma breve sinopse que Orbe fala muito sobre o heliocentrismo, a história do heliocentrismo. E a gente acompanha não só como vários protagonistas durante a série. O primeiro deles que a gente conhece é o Rafał. E segue muito a história de descobrir o heliocentrismo, porque no século XV, porque tudo isso se passa no século XV, né?
eles tinham um... Como é que era o nome mesmo? O heliocentrismo é o correto, o da igreja era... Eu não vou lembrar. O que a Terra é o centro, né? Né, mas enfim, a igreja achava que a Terra era o centro Geocentrismo. do Geocentrismo. Exatamente. A gente faltou na aula de história, aquela. É. Não ia lembrar nunca. Também tipo faz um tempinho que eu já vi o anime, né? Não, é tão inverdade isso é tão mentira que, tipo assim, ninguém nem lembra o nome dessa teoria. É tipo, daqui a um tempo a Terra plana vai sumir e aí ninguém todo mundo vai lembrar, não vai esquecer que existia a Terra plana, né? Se bem que os caras se esforçam muito, né? É incrível. Exato. E aí passa tudo em volta dessa discussão se a igreja tá tentando manipular tudo isso e como que você descobre a verdade. É toda uma pegada bem filosófica do anime pra você poder entrar em discussões consigo mesmo. Tipo, porra, a humanidade tá fazendo isso por quê? Entendeu? E aí você vai entendendo que o poder é algo que impacta muito na vida das pessoas, que a igreja era dominadora pra caramba naquela época, então quando você tá dominando, você não quer deixar de dominar, né? Simples assim. E segue toda essa história. E o Rafał, pra você, é o melhor protagonista ou não? Não, pra mim é o segundo. Pra mim o segundo é o melhor. Mas o Rafał é importante que a gente vê na história dele o início, tipo assim, o primeiro gatilho, né? De que ele é o primeiro, né? Que tem esse gatilho no pensamento de tipo, putz, eu acho que eu cheguei na resposta certa. Exato. E eu acho que eu vou causar um caos aqui. Exato. E o pior é que ele faz isso conscientemente, né? Tipo, ele faz sabendo que tá errado, sabendo que vai dar merda, e mesmo assim ele fala, mas eu tô disposto a ir até o fim e seguir com isso. Então seja o que Deus quiser, literalmente, né? E é engraçado porque é um moleque de, tipo, 12 anos... Exato. Extremamente e ele fala de ir pra faculdade, né? Tipo Exato. assim, como as pessoas eram precoces, né? Não. Assim, não tinha muita coisa pra fazer. Acho que você estudava naquela época, né? Exato. Não, imagina um mundo sem internet e celular. Que coisa Nossa. maravilhosa, gente. Eu sonho. E não tinha WhatsApp, gente, que sonho. É aquele negócio, né? Go touch the grass, né? Tipo, vai Nossa, ver uma sim. grama. Vai ver uma grama. E até mostra, né, bem esse sentido mesmo, porque ele passa muitas horas, né, observando o céu quando tem muitas cenas dele, né, e até quando ele descobre, né, aquele cara que dá essa primeira pista, né, pra ele, tipo, ó, eu vou te dar uma dica aqui, vou deixar a pulguinha na sua orelha, que é aquele cara mascarado lá, esqueci o nome dele, deixa eu ver, que aqui a gente vem com informação. Acho que é Harold, Herbert, alguma coisa assim. Hubert. Ó, não tava completamente errado. O Hubert, quando o Rafał encontra o Hubert, ele tem aquele primeiro estalo, né? Tipo, o Hubert fala, e ele fala tudo com metáforas, né? Eu odeio ele, porque ele fala tudo meio metáfora, tudo meio filosófico. Ele acha que ele é um grande lacre, né? O tempo todo. E aí ele fica lacrudo lá falando, não, porque o céu não é do jeito que a gente está pensando. Porque e se as coisas não girarem da forma que a gente pensa que eles giram? Tipo, ele não fala, né? Ele só vai dando a pista. E aí o Rafał vai ficando com aquilo na cabeça, e aí ele já era um menino que gostava de estudar muito, né? Tipo, o céu, as estrelas, os astros no geral. E o mais foda pra mim é quando ele, através da matemática, através dos estudos dele, com todos os questionamentos que o Hubert deixou na cabeça dele e tudo mais, ele sozinho chega na resposta certa, que não é a resposta da igreja, né? Tipo, Exato. sozinho ele descobriu, através da matemática, que realmente é a Terra que gira em volta do Sol. Não é o Sol que gira, né? E ele, o mais foda é que ele tentava de todas as formas fazer com que aquilo tivesse errado. Que ele, assim, fala, gente, não é possível. Tem que ter algum erro. Não tem como. Não tem como. E até depois, né, mais pra frente, aquele outro barão, ele também vai tentar. Ele né, até fala, né, pros outros protagonistas, né? Provem que eu tô errado. Eu quero que vocês me provem que eu não tô certo. Porque aquilo que eles estão falando é tão absurdo, né, teoricamente, que, tipo, gente, não é possível que isso tá certo. E é muito legal. Por que a gente tá falando, pra quem não viu o anime e tudo mais, eu recomendo que assista e depois venha aqui dar uma olhada, porque vai ter spoiler, não tem como não ter.
Orb, ele é um anime que ele segue um estilo de direção um pouco diferente. É um estilo de narrativa diferente, onde a gente tem o anime separado em 3 partes, digamos assim. Tem uma quarta parte, mas essa quarta parte é um pouco no final, assim, quase não tem. Mas existem 3 partes, que é os 3 primeiros episódios, onde o protagonista é o Rafał. No terceiro episódio o Rafał morre, e daí em diante a gente muda para outros 2 protagonistas, e mais pra frente a gente muda de novo pra uma protagonista feminina. E como eu ia dizendo, tem toda essa discussão que a gente estava falando, que a Naomi estava comentando, sobre eles acreditarem que não é possível que a gente está descobrindo uma coisa desse tipo, sabe? É surreal. E a parte que eu mais gosto de olhar para esse lado é a parte da igreja, que é a parte abusiva da coisa. Porque nesses 3 primeiros episódios, no primeiro protagonista, a primeira parte, o Rafał, como ele é uma criança, ele meio que ganha o direito de se desculpar e a igreja tratar aquilo só como um erro, e ele nunca mais fazer esse tipo de pesquisa, porque é considerado uma pesquisa de pessoas ruins, né? Eu esqueci o termo que eles usam. Tipo pecadores, né? Tipo uns pecadores. E ele tava tão convicto na certeza de que, é aquilo mesmo, de que ele bate o pé, ele é julgado, e no meio do julgamento ele fala, não, eu acredito nisso, vocês estão errados, pra mim, é herege. Herege, isso aí, pecador, né? Ou traidor da igreja, né? E aí ele bate o pé, fala, não, pra mim é isso mesmo, não importa que vocês me considerem hereges, eu acho que é isso, e ao que dá a entender, não aparece cena e coisa e tal, mas ao que dá a entender, ele morre. Sim. E aí a gente já entra na segunda parte, que é uma parte onde tem mais coisa acontecendo, que é a parte do Oxy e do Badene. Badene, isso. E aí entra a sua parte favorita. Claro, porque o Badene é canalha, né? Voz de canalha, não tem jeito. Ele é o canalha. Todo anime tem o canalha. Mas essa segunda parte, uma das coisas que eu mais gosto de Orb é como eles vão costurando, né? Todas as partes. Então, assim, como o heliocentrismo é um estudo, e a gente... Assim, quem é da pesquisa acadêmica tem muita noção disso, né? Que quando você vai fazer uma pesquisa, tipo... Mesmo que você não chegue à solução, alguém vai utilizar aquilo de alguma forma, né? E é isso que acontece em Orb, né? Tipo, o Rafał, ele faz os estudos, ele pega todos aqueles papéis, materiais que ele fez, enterra tudo, né? Uma parte lá do anime pra meio que esconder, porque se a igreja descobrir, eles vão queimar tudo aquilo e ele ia perder praticamente todo o material. Lembrando que não tinha internet, né? Então não tinha HD na época. Mal tinha biblioteca. Caneta. Mal tinha caneta. As bibliotecas eram controladas pela igreja, a maior parte delas, né? Então, não tinha como você escrever um livro e guardar esse livro. Porque a igreja ia pegar o livro revisar ele, né? Ia revisar e ia pôr fogo no livro. Malemar tinham pessoas que sabiam ler direito. A maioria delas estava envolvida com a igreja. E, inclusive, um dos protagonistas da segunda parte não sabe ler, né? Exato. E fala bastante, né, dessa coisa também, tipo, da pessoa ser alfabetizada, o quanto que isso é, tipo, até perigoso, né, de certa forma. Tipo, ela consegue saber coisas que outras pessoas não conseguem, né? Exato. E aí, quando o Rafał esconde esses estudos e ele enterra, né, a gente vê essa continuidade dessa linha de pensamento dele, né? Porque, eventualmente, alguém vai conseguir ter acesso àquilo, né? Que vão ser os segundos protagonistas, né? Da história. E eles já tinham essa pulguinha atrás da orelha, né? Assim, tipo, olha, pode ser que isso exista. E aí, quando eles encontram um estudo praticamente pronto, né? Ali com muitos cálculos feitos e provando ali por A mais B, eles falam, opa,
Então a gente não tá maluca, não. Então alguém também tava pensando nisso, né? Exato. E aí entra o ponto deles de, tipo, de continuar do ponto que parou o estudo anterior, né? Só que lembrando, né? É muito ruim pra eles, porque por mais que o Badeni seja um cara da igreja, né? Isso é uma coisa importante, né, na história, que ele é um membro da igreja, então isso, e homem, né? Então isso dá muitos privilégios, né, para ele, tipo, de acessar, de conseguir dar uma carteirada ali, outra aqui, da Inquisição não ir muito atrás dele, né, no começo, mas, mesmo assim, é difícil ele ter acesso a coisas que realmente, na igreja, você ali nas bibliotecas e tal, nos livros, não tem onde você consultar, né. Então você tem que meio que tirar a prova por si só, né? E aí ele recruta sim, né, entre aspas, né? Acabam se juntando, né? Ele e o Oxy, né, que eram de dois grupos completamente diferentes, junto com mais uma personagem que é a Violenta, pra conseguir provar ali, né? E aí cada um da sua forma vai ajudando nessa contribuição da segunda parte, né? Exatamente. E o legal é que essa segunda parte, eu acredito que ela é a maior de todas, né? A segunda e a terceira parte são as maiores. Mas a segunda parte, pra mim, ela é a melhor parte muito pelos personagens e pelo desenvolvimento deles. Sim. Se você for parar pra ver, a gente acompanha a vida do Badeni e o passado dele, o porquê que ele tá naquela posição, quais são as inspirações e coisas do tipo. Então, a gente tem toda essa parada do Badeni. No final das contas, a gente vai descobrindo que ele não quer só isso, né? Ele é uma boa pessoa também. O Oxy também, a gente acaba vendo que o mosquitinho da verdade picou ele, então já não tinha mais volta. Já não tinha mais o que fazer. E não só isso, a gente vê o desenvolvimento dele, aprendendo a ler, a escrever, e querendo escrever um livro futuramente, e querendo ensinar outras pessoas futuramente, com o coração muito bom que ele tem. Então é uma baita de um desenvolvimento de personagem. E a Violenta também, que tem todo aquele negócio sobre ser uma mulher no século XV, não ter direito a nada, não ter voz para fazer nada, e ela meio que conquistando esse espaço aos poucos e tendo a oportunidade de participar de algo grandioso, que no caso era essa descoberta do heliocentrismo, né? Tanto que ela perdura para a próxima parte. E a gente esqueceu de um personagem muito importante, que é o pai dela, né? Que. Total. Bom, é que aqui vai ter spoilers, né? Mas enfim, foda-se. Mas o pai dela é o Nova, que também é um cara que fica, né? Praticamente o anime inteiro. É. E ele não dá pra chamar de vilão, mas assim. Ele é a principal pedra no sapato, né? De todos os líderes aí do estudo, né? Porque ele foi o primeiro. Na verdade, foi ele que capturou, né? O Rafal. Ele que descobriu, né? Teoricamente, né? Ele é o contraponto do heliocentrismo em carne e osso. Isso. Em carne ele e não osso. acredita, né? E além de tudo, pra piorar, ele é um membro da Inquisição, né? Ou seja, persegue de certa forma, né? Mas caça todos os que vão contra a igreja de alguma forma, né? Sejam elas falando que não acreditam em Jesus, que não acreditam em Deus, ou seja elas provando, né, ou estudando coisas que não tem muito a ver ali com o que a igreja está ensinando, né? Exatamente. E é engraçado falar sobre o Novak, porque o Novak ele acaba sendo meio que um ponto em comum sobre todas as partes da história, né? Porque, se bem me lembro, ele acho que na última parte ele não tá. Não lembro, mas... porque... Que é a parte do Albert. Não, quase na última parte, né? Ah, sim, na última mesmo, né? Última. Não, que nem ele sei se dá pra considerar. Ele foi de vala... É que ele foi de vala antes, né, coitado. Mas as 3 partes principais, que são as melhores partes da história, ele tá em todas elas e ele acaba conectando elas, né? Exato, porque ele é o cara que vai... Como ele vai perseguir, né? Então ele tem a origem, né? De tipo, todos esses... origem dos estudos. Então, e aí depois os estudos do Rafael vão passar pro Badeni. E aí ele também
começa a perceber, tipo, putz, tá rolando alguma coisa esquisita com esses aqui. Aí depois passa lá pra parte 3 e ele também continua nisso, ele fala, tá rolando ali uma coisa esquisita, né? Então, tipo, tudo... Ele é sempre o cara, tipo assim, ele é sempre o cara que vai atrapalhar o negócio, né? E aí parece que é uma perseguição com ele, mas na verdade ele não é... Ele meio que não é vilão, ele é, mas não é, né? Tipo, é um vilão entendível. Aham. E o... Pô, você gosta muito do Badene, eu, se bem me lembro, é por um motivo bem específico, né? Sim, é porque... É porque o dublador do Badene é o Yuichi Nakamura, que é o mesmo dublador do Gojo. E deixa eu pegar aqui outros canalhas que ele fez. Ele também é o mesmo dublador do Grey, de Fairy Tail. Canalha. Okay. Não, Bruno só anda sem camisa... Bruno Bucchiarati, canalha, nossa, muito canalha, e o Kuro de Haikyuu. Assim, preciso dizer mais alguma coisa? Que este homem tem voz de canalha? Justo. E quando eu tava ouvindo em japonês, que esse anime ruim é que ele só tem dublado em japonês, né? Então, tipo, não tem dublagem em português. E acho que é talvez um dos pontos que faz as pessoas não assistirem muito, sabia? Por ele estar na Netflix, eu acho que a galera não quer assistir muito, porque percebe que ele é só dublado, e ele já não é um anime, assim, hiper atrativo, sabe? Comercialmente. Então, eu acho que isso também afasta um pouco. Mas quando eu tava assistindo, aí eu ouvi a voz do homem, aí eu falei, como assim, meu Deus? É tipo o dublador do Zoro, né? O dublador do Zoro, ele faz 250 anime, e volta e meia você ouve e fala, não, é ele. Sim, porque eu tenho isso, né, pelo menos com dublador, e dependendo se for uma voz que eu ouvi muito, mas eu não sei, às vezes eu acho que eu tenho um talento para reconhecer vozes, acho que é isso, porque às vezes eu ouço uns, eu falo, nossa, parece o dublador de personagem tal, aí eu vou lá pesquisar, era o porra do dublador, mano, eu falo, nossa, não é possível, que faz... Quando a gente começa a reconhecer dublador japonês, é que o negócio tá ficando feio, né? Que a gente já não tem mais salvação. Não, aí você quer outra que eu vou te falar? Vou te falar outra. Manda ver. O dublador do Nova, que é o mesmo do Nanami. Ah, muito bom também, muito bom. Nanami é bom demais. Muito bom. Que é o mesmo dublador, daquele anime, caramba. O tio de... Não é o tio de outro mundo. É Goku Shufudo. Goku Shufudo, tô ligado. O do... Yakuza que cuida de casa, se eu não me engano. Isso aí, que ele vira dono de casa, né? Tipo, isso aí. Ele também é o mesmo dublador. Eu não sabia que ele era do Goku Shufudo, não. Até porque o anime do Goku Shufudo não fez tanto sucesso no final das contas, né? Mais ou menos. Mas... É por causa que bom, enfim. É porque é homem, né? Homem másculo, pai presente, né? Passa essa vibe, né? Exatamente. E querendo ou não, o novo aqui é um pai presente, né? Então, assim, tá dentro do arquétipo, né? O que é muito, muito bizarro, né? Ele é um baita de um maluco quando ele tá trabalhando pra igreja e Exato. Um pai super presente, preocupado quando ele não está trabalhando pra igreja. Porque ele é pai da Yolenta, né? E aí quando... E pior que no começo você não sabe, né? Que ele é pai dela. Então, assim, você acompanha ele ali na primeira parte, beleza, ai, que ódio dele, atrapalha tudo, beleza. Vai na segunda parte, ele aparece de novo, você fala, meu Deus do céu, esse homem não para, ele é o homem mais chato do mundo. Aí você conhece a Yolenta, você fala, nossa, que gracinha, tomara que ela se junte ao grupo e tal, ela se junta ao grupo. Aí chega o fatídico momento que você descobre que eles são pai e filha. E aí você fala, meu Deus do céu, essa menina vai morrer hoje. Tipo assim, vai acontecer alguma coisa muito crítica com ela. Porque pior de tudo, né? Além dela ser mulher, que já é um ponto crítico, né? No anime, tipo assim. Mais pra frente, depois, até que a gente... Eu não sei se o autor sentiu que ele pesou um pouco a mão com a Yolenta, porque realmente, né, coitada, ela não era ninguém, né? Tipo, ela era muito esculachada, ninguém levava nada a sério só porque ela era mulher, né? E até dentro ali do grupinho e tal, ela não podia fazer certas coisas, porque, enfim, ela era mulher e tal. E depois até que a gente tem mais um protagonismo feminino mesmo, né? Acho que ele falou, acho que eu peguei pesado com ela. Mas assim, ela sendo filha do cara que é inquisitor é muito pesado, né? Tipo assim. E não sei se teve essa vibe também, que quando ela descobre
que o pai dela é inquisitor é quando ela vai ser torturada, bem no finalzinho, né, da segunda parte. E quando ela descobre, ela fica meio em choque, né, porque pelo que deu a entender ali no contexto, assim, ser inquisitor é um emprego meio que ninguém quer ser, né, na igreja. Tipo, é muito pesado e tal, né, e até os próprios meninos lá que estão treinando pra ser inquisitores, eles também sabem do peso que é, né? Tipo assim, você vai torturar pessoas em nome da fé, sabe? Então é algo pesado, né? Um deles vai de vala por meio que recusar de ter que torturar a galera. Tipo, pô. Tanto que graças a ele a Iolenta consegue sair viva e tudo mais. Mas é um trabalho super pesado, né? Um trabalho que não é pra qualquer moleque. Eles colocam justo os moleques pra perder a humanidade logo de começo, né? Exato. E o pior é que ela fica meio em choque, né, quando ela descobre, né, que o pai dela faz coisas, tipo assim, tem esse emprego que tortura pessoas, né, que é tão pesado, né? Sendo que em casa ele é literalmente um amor de pessoa, né? Pô, ele fazia tudo pra sobreviver, né? Tipo, lutar pelo dele e lutar pelas coisas pela filha dele, né, também. E é muito legal a gente falar. Quer dizer, legal não, é triste, mas falando dessa parte de Inquisição, a igreja ela é muito cruel quando se dá a essa parte de tortura e coisa do tipo. O próprio Ox e o Badene, quando eles são pegos, né, que o Nova que vai atrás, coisa e tal, conhece eles, eles são submetidos a talvez uma das piores torturas ali, que era colocar um de frente pro outro e falar assim, ó, se você não falar, eu vou castigar o da frente, e se o da frente não falar, eu vou castigar você, então é uma pegada bem cruel, assim, né? Tipo, já é duro você ser torturado de qualquer maneira, imagina ainda colocando a vida de outra pessoa na sua mão, assim, tá ligado? É pesado. E até o da própria Iolenta também é muito cruel, né? Tipo, porque ela, assim, eles tentam torturar ela pra que ela assuma, né? Só que eles também meio que não tinham provas, né? Que ela participou, né? De alguma forma ali daqueles estudos do Badene. Só que mesmo assim eles queriam torturar ela pra caçar o pai dela, né? Tipo Exato. assim, se ela for incriminada de alguma coisa, pelo menos vai dar merda pro pai dela, que o pai dela tem um cargo aqui especial na igreja. E a gente até falou disso, né, na outra semana, que ao que dá a entender, o pai dela era da Inquisição, mas ele responde direto pro bispo, né? Então era assim, uma coisa bem... Ele tinha privilégios ali, né, no negócio. Então ele podia, por exemplo, ir à caça direto de pessoas ali que ele bem entendesse a qualquer custo, e ele não passava pelo chefe ali, né, que comandava a Inquisição. Isso deixava o cara muito puto, né? E, nossa, essa hora eu caí pra trás. Que o chefe ali, né, que seria o suposto chefe da Inquisição, era filho do bispo, né? Tipo assim... E aí, quando os próprios meninos novos, né, que vão entrar ali na Inquisição, descobrem que ele é filho... Eles falam, tipo, como assim ele é filho? Ele não é, tipo, padre, bispo não pode ter filho. Que negócio é esse, né? É verdade, o negócio de... Aí todo mundo... Celibatário, ele tem que ser celibatário. Exato. E aí todo mundo fica, mas... Tipo assim, ele fala pras pessoas, né? Mas dentro aqui ele faz o que ele quiser, tipo, ele é o bispo. E aí nessa hora eu fiquei, tipo, gente, que canalhas, meu Deus do céu. E é mais uma das amostras de que naquela época a igreja ela meio que fazia o que ela queria, né? Ela tinha o poder de... Pô, achei que o que você tá fazendo é errado, eu vou te queimar em praça pública. Achei que o que você tá fazendo é errado, vou te pendurar pelo pescoço em praça pública. Então, tem todo essa pegada da igreja, né? Que é a parte que é mais... Que eu acho mais interessante, na minha opinião, né? E o pior é que eles faziam isso exatamente no público pra meter medo mesmo, né? Então, tipo... pra meio que dar o exemplo, né? Pra outras pessoas. Tipo, se vocês fizerem igual, o próximo é você. Exato. Próximo é você, pra então já não ter concorrência, tá ligado? Ou é pelo medo, ou é pelo medo. Exato. E o pior é que, bom... Como todo estudo ali do esse é um anime que pra mim é muito frustrante, né?
Porque nunca dá certo. Os negócios parece que nunca dá certo, nada. E o pior é que eles vão caminhando muito, né? E você fala, meu Deus, vai dar certo. Meu Deus, eles vão provar. Ai, meu Deus, eles vão conseguir divulgar o estudo. E aí vai dar alguma merda. Tipo, sempre dá uma merda. E aí com o Baden e com o Oxy, você chega muito próximo, né? Porque o Oxy é muito... Ele é canalha, ele é malandro, né? Então ele começa... Eles sabem até onde ele pode ir, né? Só que chega uma hora que, mano, deu merda, velho. E aí eles, infelizmente, assim, eles são 3 contra anos, né? Tipo, contra uma classe inteira, né? Lembrando que a igreja era uma classe social, né? Tipo, você ser da igreja, você participa de uma classe diferente, né? É meio que o Então, alto escalão da sociedade, né? É acima ainda da monarquia, né? Então, tipo, era igreja, monarquia e povo, né? Então, assim, era exatamente. Eles eram acima ainda do poder que regia ali, né? Por mais. E aí, isso a gente aprende na escola, né? Muito. Por mais que a igreja não era a pessoa ali que realmente ditava as leis, que era vista como rei, rainha, etc. Mas assim, era uma coisa assim, meio que tudo girava em torno do que eles estavam pensando, né? Do que eles ditavam ali, do que era certo, do que devia acontecer ou não. Então, de certa forma, a igreja sim controlava, né, todos o que... Assim, o governo, de certa forma, né? Então, eles também acabavam tomando conta, né? Tipo, de que estudo vai pra frente, que não vai, que vai ter na escola, que não vai, que vão estudar na universidade, que não vão, né? E aí, por isso que quando eles provam, né, que em vários momentos, né, que a igreja não tá errada, tipo... Quer dizer, não é que tá totalmente errada, né? Mas, assim, estão equivocados, né? E eles trazem, de fato, a ciência, né, pra jogo. E aí, isso deixa a igreja muito puta, né, da vida, no geral. Porque você tá provando ali que você tira até um pouco desse protagonismo humano, sabe? Tipo, de que nós somos os escolhidos, de que você tira um pouco essa grandiosidade humana, sabe? Tipo, de trazer essa visão de, tipo, como se nós fôssemos os grandes enviados, o povo escolhido, nós somos os escolhidos e nós estamos no centro do mundo. E, tipo, você torna a Terra e esse mundo nosso aqui como parte de um sistema gigantesco, né? E que, lembrando que naquela época nem tinham descoberto galáxias, nem sabia, tipo, a única coisa que eles queriam provar era que, gente, a gente tá se mexendo, não é os outros que estão se mexendo, é a gente que tá se mexendo, né? Então, tipo, só isso, imagina como que a cabeça também da igreja entrou em parafuso, né? Pensando, tipo, oh, meu Deus, será que a gente não é nada? Tipo, não, nós não somos. Grande parte do... Porque imagino que o raciocínio era o seguinte. A gente controla a sociedade, logo a gente é o centro da Terra e tudo gira em torno da Terra. Então a gente é o centro de tudo, tá ligado? A igreja é o centro de tudo. E aí quando você vai tirando essas coisas, né? Tirando esses alicerces da igreja, de tipo... Pô, não é todo mundo que gira em volta da gente, é a gente que gira em volta de todo mundo. Aí você já tá tirando o alicerce da igreja. Mais pra frente tem outras coisas, né? Conforme os anos vão passando, a gente vai vendo que a igreja vai perdendo poder. A própria Inquisição, ela vai sumindo conforme o tempo vai passando. Isso daí eu não estudei muito, mas eu sei que em determinado momento a Inquisição acabou, né? Então você vai tirando as bases da igreja, né? Pra ela poder manter esse controle na sociedade. Com o tempo também foi ficando cada vez menos com a picadinha da verdade, né? Indo picando várias pessoas. Exato. Fica. E assim, quando a ciência ela fala. Quando a verdade ela é a verdade mesmo, tipo, não tem como. Você vai. É o ponto até dos protagonistas. Não tem como você não chegar na verdade ali. Entendeu? Você tá fazendo conta, cara. Matemática é uma ciência exata. Tipo, não tem como você provar, fazer uma conta pra dar errado. Tipo, não existe isso, né? E uma coisa que o próprio anime mostra é que, tipo assim, independente do tempo que vá demorar pra verdade aparecer, ela vai aparecer e ponto, tá ligado? Exato. Porque no e caso... eles não se importam, né? Tipo, eles vão... tipo, não. Assim, se eu não conseguir, vambora. Todos eles entregam a vida pela verdade. E no próprio anime a gente, se eu não me engano, mostra uma timeline lá pra frente, coisa e tal. E essa timeline é papo de 35 anos, se eu não me engano, 30 e tantos anos.
Exato. Que se for parar pra ver no ponto de vista de história e ciência, cara, não é nada, Não né? é nada, não é nada. 35 anos não é nada. Tipo assim, dá pra entender o porquê que é 30 e tantos anos, que poderia ter sido até mais, né? Mas foram 30 e poucos anos. Hoje em dia não seria 2 semanas, né? Com o tanto de informação e tecnologia que a gente tem, seria muito menos. Muito menos. Não tinha nem luneta, né, pra ver os astros. Não, então. E Malemar tinha carta, sei lá, tá ligado? Era muito... A gente já falou, a galera quase não sabia ler, tá ligado? Então, tipo, escrever uma carta, tinha que chamar alguém, pagar pra alguém escrever uma carta pra você, né? Tipo, exato. Era bizarro. E é legal nessa parte deles aprenderem a ler e tal, que o Oxy, né, é o personagem, acho que é um dos únicos, né, que não sabe ler mesmo. E ele fica tão encantado, né, com as pessoas em volta dele, lendo livros, escrevendo materiais, escrevendo coisas, provando coisas, que ele, por mais que ele tenha sido incrivelmente útil na história, né, em muitos momentos, mas ele quer ter esse prazer, né, de, tipo, saber ler, né, conseguir olhar uma palavra e saber ler. Que a maioria, né, que é tudo... Hoje, o nível de educação, né, é bem maior do que já foi muito tempo atrás, né. Então, assim, deve ser desesperador, né? Tipo, você olhar para um negócio e você não saber. Eu me sinto um pouco assim em japonês, sabe? Tipo, eu olho e falo, gente, eu não consigo ler. É só a gente pensar em qualquer língua que a gente não fala, sei lá, árabe, tá ligado? Tipo, você olha o negócio e você não tá conseguindo ler, cara. É desesperador. Ideia do que tá acontecendo. E aí, hoje a gente ainda tem algumas maneiras de passar por isso, né? Que é você ter um tradutor online da vida, essas coisas. Então a gente ainda tem algum tipo... Agora imagina, naquela época, tipo, tu não sabe ler. Tá ligado? Não tinha nada. Tem um cartaz na parede falando alguma coisa e tu não sabe o que tá escrito ali. É loucura. É horrível. E ele se sentia incomodado, né? Tanto que até no final ele fala, né, que um dos sonhos dele é aprender a ler e tal, né? Ele até pergunta pra Yolenta, né, como que é ler, né? Como que é a sensação, né? E aí ela fala toda cheia de metáforas lá, né, pra explicar o que ela sente, né? Mas é isso mesmo, né? Tipo, abre portas, abre caminhos, né? Exatamente, e no final das contas ali, no final da segunda parte, ele já tá lendo, já tá escrevendo. A gente até comentou que ele tem a vontade de escrever um livro, tanto que o Badeni dá uma puxada na orelha dele falando assim, tu tá achando que tu é o quê pra querer escrever um livro, tá ligado? Tipo, ninguém vai ler, cara, você é povo. Exatamente. Ninguém pode ler. E no final das contas ele escreveu o livro, né? Se eu não me engano, aquele livro da terceira parte lá, quem escreveu foi ele, né? Que dá a entender é isso, né? O que dá a entender é isso. E a gente já pode aproveitar e pular para a terceira parte, que é a parte onde entra já a Yolenta comandando o grupo de... Como eu posso dizer? Eram os Guerreiros do Sol, acho que era o nome. Eles eram anti-inquisição, né? Inicialmente, né? Tipo, eles lutavam por esse estudo, mas o principal deles era, tipo, ser um esquadrão anti-inquisição, né? Tipo assim, se a gente vê inquisitor, a gente vai descer o pau nele. Exatamente. Era isso. E toda a luta deles era pra encontrar esse livro. Que era o livro onde o Oxy escrevia sobre as observações dele, sobre as experiências dele, coisa do tipo, para eles poderem dar sequência na produção em massa desse material, que é o material que vai trazer a verdade para a sociedade. Exato. E era já uma época onde já existia ferramentas para você publicar livro em massa, né? Não era mais tipo, normalmente, antes, né? A igreja ela tinha que escrever um livro por livro. Se você quisesse 10 livros, você tinha que escrever os 10 livros, copiar na mão. E isso acaba tomando muito tempo e ainda mais controlado pela igreja, com poucas pessoas para poder escrever. E aí depois que eles desenvolvem essa ferramenta lá, onde eles conseguem publicar, fazer uma página inteira de uma vez e replicar ela diversas vezes para poder fazer 100 páginas de uma vez iguais. E aí eles vão atrás disso para poder espalhar a verdade do heliocentrismo, né? Nossa, imagina você escrever um livro inteiro à mão. Meu Deus do céu, que perturbação.
Que perturbação, meu Deus. O povo que menos tinha tendinite no mundo, né? Porque não é possível, velho. Não, é que naquela época eles morriam cedo, né? Então acho que não dava nem tempo, era tipo, sei lá. Meu Deus, mas eu escrevo uma página, às vezes, de anotação minha pra roteiro de vídeo e minha mão já começa a ficar. Eu já fico meio assim, ó. Ai, meu Deus, minha mão tá doendo. Eu já não escrevo mais nada, é só teclado e fé. E essa parte 3 eu até gosto dela, mas eu acho ela mais chatinha das três, assim, eu acho meio... mas é legal ver a Violenta, pra mim, não tem como, ela é a melhor personagem dessa terceira parte. E o mais foda é o plot twist dela, né, que tipo, no final da segunda parte, enfim, o Baden é pego, todo mundo é pego lá, né, e ela também vai ser torturada, né, tipo assim, fia, você tá aqui e vai tomar também. E ela, teoricamente, morre, né? Teoricamente, né? E quando a gente chega na parte 3, a gente toma um plot twist, né? Tipo assim, tomamos uma invertida sinistra. Assim, não sei você, mas quando eles comentam no anime assim, o líder desse grupo é o esqueci o nome. Anti-Inquisição. Anti-Inquisição, anti-igreja. O líder deles é uma mulher. A hora que comentaram isso, eu falei, beleza, é violenta, não tem o que fazer, tá ligado? Eu não sei se pra você foi assim também. Eu não, tava botando fé que ela tinha ido de vala. Você achou? E aí, achei, mano, porque eu fiquei muito chocada com a cena, sabe? Uhum. Tipo, do pai. Pra mim, o pior foi o pai dela, né? Indo lá, tipo assim. Ele indo lá, ela pegando fogo e tal, e aí vem aquele bispo maldito, filho da puta, né? Que vai avisar ele, fala: pegaram sua filha, e desculpa, toma aqui as luvinhas dela, e não sei o quê, e ele transtornado em casa, né, coitado. Mas eu caí nesse conto, amigo. Eu caí neste conto. No conto do vigário. Caí no conto do vigário, amigo. Achei realmente que ela tinha ido de vala. Mas foi bom, assim, tipo, ela ter voltado e assim, teoricamente faz muito sentido, né? Porque ela era a única mulher ali que poderia estar iniciando esse tipo de estudo mesmo. Porque ela fez muito parte, né? Também da turminha ali, né? Então faz sentido, né? E não só isso, né? Pra mim, uma das melhores cenas é a cena onde ela quase encontra com o pai de novo na terceira parte. A terceira parte eu também acho que é uma das... Não é a pior porque tem a última parte. Sim, sim. Mas eu também não acho que ela seja tão excelente assim quanto as outras duas primeiras são. Mas pra mim a melhor cena é a cena da explosão. Sim. A cena que da explosão. Eles quase encontram olhares, né? Quase por um... E como eu comentei na semana passada, pra mim o pique dessa cena seria se eles dois, o pai dela e ela, tivessem se encontrado, um olhado pro outro, o pai dela tivesse entendido que ela estava viva e que ela não tinha sido queimada pela Inquisição, e aí ela se explode. Nossa, sim. Porque naquela cena que aconteceu de fato, não deu nem tempo dele se tocar que era ela. Foi tipo 1 segundo e ela explodiu. Mas seria maravilhoso se ele tivesse entendido, porque aí ele poderia tomar um rumo diferente, tipo... Pô, beleza, agora eu acho que a igreja tá fazendo uma coisa de errado se minha filha que eu criei e cuidei a vida inteira lutou por isso até o final da vida dela, então algo tá errado, né? Exato. E só que aí a gente, como eu falei, esse anime é frustrante, né? E aí até nessa parte ele frustra a gente que eles não se encontram, né? Então assim... Ai, que ódio que dá. Então, na teoria... Eu não sei se teria sido pior, sabia, pro Novak, se ele tivesse, tipo, se ele tivesse a noção, né, que a filha dele sobreviveu e tal, tipo assim, eu acho que foi melhor ele morrer com a mentira, sabe? Mas é por causa que eu sempre gosto daquele negócio de você tornar o vilão, você entender os problemas do vilão e tornar ele um mocinho, tá ligado? Sim. Eu gosto desse plot. E aí eu acho que ele seria uma adição muito boa na luta contra a igreja, tá ligado? Tá. É mais por isso. É mais por isso do que qualquer outra coisa. Você até falou, né, da outra vez que você jurou por Deus, né, que eles iam se ver, né, iam se encontrar, exato. E aí ele ia perceber que ele caiu na real, né, no final no final das contas, da vida dele, né. Ele até, tipo, entendeu, né. Ele até caiu na real e falou, tipo, puta, talvez eu esteja errado mesmo, talvez eu tô do lado errado mesmo e esses caras estão certos, né. Talvez seja isso.
Só que, enfim, né? Aí acabou que ele não. Esse anime só gosta de frustrar a gente, né? E acabou que não foi o que rolou, né? E no final das contas a gente tá aqui fazendo um programa falando sobre ele de tanto que a gente gostou, né? Exatamente, exatamente. E essa terceira parte também tem os guerreiros contra a Inquisição, né? O Schmidt, coisa e tal. Eles, pra mim, são uma adição interessante, porque é a primeira vez em que a gente consegue ver a galera do lado do heliocentrismo, do lado, entre aspas, o lado certo, lutando de volta, assim, sabe? Porque normalmente eles sempre corriam, sempre se escondiam, sempre escondiam os materiais pra ninguém pegar e tentavam chegar no resultado sem ninguém saber. E aí, pela primeira vez, eles estão batendo de frente, tá ligado? É porque a prova eles já têm, né? Tipo, eles já sabem, né? Até tipo assim, qual que é a verdade, eles já chegaram nesse cálculo. O que eles precisam agora é recrutar pessoas, né? Que acreditem neles pra conseguir, tipo, ter mais força, né? Pra dar mais. Tipo assim, pra galera continuar apoiando, né? Essa ideia, né? Exatamente. E, quer queira, quer não, o Schmidt ele é um personagem um tanto quanto diferente, né? O Bigodão. Ele é um personagem que às vezes você, tipo, porra, esse cara é um saco, mas aí outras vezes você fala, pô, ele é muito legal. Ele é um legal, mas assim... Então, a Draca é legal também, mas assim... A Draca, coitada, ela me caiu de paraquedas no bagulho, né? Tipo, aquele triozinho ali não me pega muito, sabe? Que, tipo assim, a Yolenta, ela pra mim é que ela... apesar dela ser importante, quem toca mais a história é a Draca, né? Uhum. É mais por ela, né? Ela que comanda ali, né? A história em si, nessa terceira parte. Mas, tipo assim... que eu acho que a parte 2 pra mim é tão boa, sabe? Que quando chegou a parte 3, eu fiquei... Ai, gente, não tô aguentando esse trio mais. Eu vou te dizer que eu adoraria ter visto o Badania, a Yolenta e o Oxy pelo resto do anime. Eu adoraria. Eu também. Eu pensei pra mim, que seria isso. Pra mim também a segunda parte é a melhor. Não tem pra onde fugir. Se bem que eu gosto muito do Rafal. Eu gosto muito dele. Eu queria ter visto mais dele, tipo, mais coisas, né? Porque a primeira parte pra mim, ela é a parte, tipo assim... chocante pra mim. Exato. Se você assistiu os 3 episódios, você não ficou maluco pra querer ver mais, então esse anime não é pra você. Porque bastam 3 episódios pra te deixar preso no anime. Tá ligado? Esse aí é o título do vídeo. Tipo, este anime. Tipo assim, te pega em 3 episódios. Não, o título vai ser o melhor anime de 2024 que você não viu. Exato, boa. Também pode ser. Porque ninguém viu esse anime. Como pode, gente? É verdade. Vou até ver quantos checks tem aqui no mal. Ele até que tem bastante, eu acho. 82 mil. Ah, não, é pouco. Não, mas... ok, vai. Popularidade tá em 1.200, não é pouco. Eu acho, né? Quer ver aqui top anime. Cheque é você dizer de pessoas que assistiram? É por causa que eu vi em membros aqui tem 222 mil. Agora eu não sei o que significa esse membros. Tem o membros e tem o... tá, não. Eu vi ao contrário. 82 mil são os que avaliaram, né? Membros, acho que sim. Membros são os que botaram complete, talvez. Então, sim. É uma razoável, vai. Não é muito, mas também não é pouco. E ainda com uma nota... Para 222 mil, tem uma nota 8.7, é uma nota bem alta. É tipo, basicamente, a maioria das pessoas que assistiu gostou. Tá bom. Em comparação, o não, mas tu não vai me comparar com Naruto. Vou comparar com Naruto, não. Deixa eu pegar um aqui, vai. Deixa eu descer bastante aqui. Deixa eu ver um bem... sei lá. Psycho Pass, pode ser? Pode ser Psycho Pass. 1.700.000. Realmente. Não, Vinland é famoso, né? Mas Psycho Pass tem mais do que Vinland. Psycho Pass, Psycho Pass, na época que ele lançou, ele era muito famoso também. Acho que é 2006, 2008, alguma coisa assim. Um que... ok, parecido, vai. Dororo.
Dororô, 1.300.000. É, 1.300.000. é bastante. Vamos ter que aceitar que Orbe é flop. Assim, flop em números, né? Porque em números, porque a qualidade é maravilhoso. Exato. Mas, ótimo, porque aí eu posso colocar sem peso na consciência esse título. Tá tranquilo. Sim, exatamente. Tá tranquilaço, inclusive. E aí a gente vai pra última parte, que pra mim é a parte onde dá uma decaída, que são os últimos 2 episódios, o episódio 24 e o 25, que é o quarto protagonista, que nem acho que a gente nem consegue considerar direito ele, de tão curta que é a passagem dele, a história dele, que é o Albert, né? E a gente conhece ele como um ajudante de padeiro. Cara, ele é tão fodido que ele não é nem o padeiro. Ele é auxiliar de padeiro. Tipo assim. É o auxiliar de produção, né? Nossa senhora. E aí a gente conhece o Albert, coisa e tal. E tem toda essa história do presente do Albert, que é o padeiro, né? Que é entre aspas, o cara que cuida dele, o mentor dele, coisa e tal. Falando pra ele estudar, ir pra faculdade, coisa e tal. E o Albert meio que se negando por causa que o passado dele foi meio dark. E aí a gente vai ver o passado do Albert. E temos um encontro um tanto quanto, assim, não esperado. Porque aí a gente vai entrar na discussão de... Do episódio 1 ao 3 a gente achava que o Rafael tinha morrido no episódio 3. Dava muito a entender isso. Mas o Rafael volta a aparecer no episódio 20 e 23, 24, lá, 24, eu acho. Então, teoricamente, ele não morreu. Ele tá vivo. E a personalidade dele, já mais velho e estudando sobre o heliocentrismo, é uma personalidade completamente diferente do que a gente estava acostumado do Rafael criança. As contas batem, né, pela passagem de tempo e coisa e tal, de que o Rafael realmente tinha aquela idade e coisa e tal, mas eu ainda sinto que não parecia ser o Rafael, tá ligado? A gente discutiu isso semana passada e a gente vai voltar nessa discussão. Existe a teoria de que não é o Rafael. Do sósia. Do sósia dele. Exato. Pra mim de acordo com o Wikipedia, aquelas. Se o Wikipedia fala, se tá no Wikipedia é verdade. Mas fala aí tua teoria, amigo. Pro povo. Então, a teoria é de que maluco. Quando o Rafael foi acusado pela Inquisição e aí ele teve o julgamento dele, ele bateu o pé e falou: não, eu acredito nisso mesmo, isso daqui pra mim é verdade, vocês estão aí ficando maluco. E aí nesse momento ele acabou picando, o bichinho da verdade começou a picar várias pessoas naquele momento. E eles foram criar uma certa empatia por esse âmbito de buscar a verdade do Rafael e seguiram os passos dele, né? A ponto de ter uma pessoa que quis se vestir igual, quis parecer igual, com o mesmo corte de cabelo, e dar sequência a toda a parada, porque com 12 anos o Rafael ele era uma pessoa super boazinha, querida, não queria fazer mal a ninguém. Ele tava lá pra descobrir as coisas, ele não queria bater de frente com ninguém. E já lá no futuro, o Rafael do futuro, ele simplesmente enfiou a faca num cara, porque o cara não quis emprestar o estudo dele, sendo que o Rafael do passado já tinha um estudo super avançado, não precisaria do estudo do cara no futuro. Então fica meio que esses pontos que não batem, sabe? Esses pontos estranhos. E o caso, a pessoa que o Rafael mata é o pai do Albert. É isso que conecta o Albert com o Rafael do futuro e o Rafael do passado. Sim. Ao que tudo dá a entender ali, né? E pra mim é o Rafael, de acordo com o Wikipedia também porque eu também fiquei com essa dúvida quando eu vi. Falei, mas será se é? E aí eu fiquei em dúvida se aquilo não é no passado, sabe? Tipo, porque deu a entender, eles conheceram crianças e tal. E aí o Rafael ficava perturbando o moleque, né? Porque o Rafael é um perturbado da cabeça. E aí aquilo foi ficando, né, na cabeça dele, tipo, gente, e se, né? E se? E se for verdade o que aquele maluco falou pra mim, né?
E aí foi seguindo, e aí depois que ele foi estudar e tal, e aí deu uma merda lá, né, e tal, enfim. Tenho essas dúvidas aí. Mas o Rafael também morreu muito cedo, né, teoricamente. Morreu menino, né, Exato. praticamente. Então, tipo, pra mim, também foi um grande retcon ali, né, tipo... Pode ter sido só um retcon. Tipo, botamos um retcon aqui, e aí, vamos explicar? Não. Tem explicação? Não, mas é assim. Só se o autor do mangá... Quando eu terminei de ver o anime, eu fui atrás do mangá pra ver se, pô, tinham mudado alguma coisa, pra ver se não era maluquice esse final. E não, aquele final era o true final, tipo, era realmente... bem fiel, né? Era a mesma coisa. Né? Então eu falei, pô, eu não entendi o que ele quis dizer, só se em algum momento ele explicou lá, em alguma entrevista no Japão, ele explicou o que ele tentou fazer, ou o que ele fez, ou o que ele queria que entendessem, porque pra gente não chegou isso. Tem que mandar o Vulpix atrás da Big Spirit Comics lá. Exato. Atrás das coluninhas do mangaka. Falar, amigo, traduz aí pra nós. O que ele tá falando? Seria excelente se tivesse um site que tem esse tipo de coisa, né? Porque a gente reúne tudo, né? Que eles falaram, né? Dos famosos é fácil, né? Tipo assim, Jujutsu Kaisen. Pô, você tem tudo que o Gege falou. One Piece, Naruto, tudo isso a gente tem. Coleção de coisa que os caras falaram. Agora, desses mais nichados, é foda. É foda. Difícil. Enfim, e aí depois também é importante que o Albert, ele... assim, todos os personagens até agora são inventados, né? São fictícios. Exato. Mas é uma ficção histórica, né? Teoricamente, tipo... Retrata momento histórico real que aconteceu. Tem muita coisa que é acurada, né? É bastante similar, se não igual ao que aconteceu. E só que são personagens fictícios, né? Então entra como ficção histórica, né? Teoricamente. Exato. E aí o Albert, no final, ele faz ele contribui, né? De alguma forma, em alguns textos, né? Alguns estudos do Nicolau Copérnicos, né? Então, assim... o Albert acaba virando um estudioso, né, na faculdade, coisa e tal, publica alguns estudos, e esses estudos postumamente são usados pelo Nicolau Copérnico para poder fazer todo o desenvolvimento do heliocentrismo. Então, assim, nessa hora que a gente... Nossa, acabei aqui de abrir o Wikipedia. Que informação, eu venho com a informação. Eu não sabia que o Copérnico teoricamente, polonês. Então, o anime inteiro se passa na Polônia. Quer dizer, então, na primeira parte eles dizem, se passa na terra de P. E aí, lá nos últimos episódios eles falam, se passa na terra de Polônia. Não, aí, gente, nessas horas que você vê como que, até que fundo do poço, que um mangaka japonês foi estudar sobre a Idade Média na Polônia e sobre o cristianismo na Polônia pra fazer esse mangá. Tipo assim, na Polônia. Porque se você fala de cristianismo, o que eu penso? Sei lá, mano. Itália. Roma, Itália, Espanha, Grã-Bretanha de alguma forma, sabe? Exato. Agora, Polônia... Eu jamais. Tipo assim, não, jamais. É que no final das contas era meio que a Europa como um todo, né? Tudo ali, né? Era meio. Cristão, eu não sei se existia alguma distinção de região. Eu não sou historiador pra saber esse tipo de coisa, né? Eu acho que naquela época não era tão bem definido, igual foi, né? Tipo assim, querendo ou não, essa coisa de nação é bem recente, né? Tipo, exatamente. Não é algo bem recente, tem países que são formados ainda hoje. Exato, então, tipo, é algo que não era bem definido, né? Mas aqui, supostamente, ele nasceu o Copérnico, né? Em Toruń, que é uma cidade da Polônia. Então, assim, quem prova que ele nasceu aquelas? Né? Tô brincando. Tô brincando. Mas, assim, E aí, como a gente vê que a Europa é minúscula, né? Tipo assim, as residências... Toruń, Frambók, Cracóvia, Pádua, e aí foi pra Itália depois, e Bolonha. Então, assim, ele ficava viajando ali no centrinho da Europa. Exatamente. E acho que com isso... pode falar. Não, e também até no anime, né, a gente vê muitos momentos de viagem também, né? Tipo, de alguns personagens, né? Tipo, principalmente
o Oxy, né? Ele Aham. era, né, um mercenário que era do mundo, né? Então tem muitos momentos dele com a carroça, caminhando, né? Então tem Total. esses momentinhos assim que é muito legal também de ver, tipo, eles caminhando ali no centrão da Europa. Não, o próprio Na perifa da Europa. o Schmidt, né, que ele tem toda a doideira lá dele do sol lá, das 5, 6 da manhã o cara precisa parar o que ele tá fazendo pra ir receber o sol, tá ligado? Tomar um solzão. Não, ele é doido do sol, doidão, né? doido do sol. Ele é quase aquele do Dark Souls lá, o Soler. Eu não faço a menor Você ideia, não manja? amigo. Enfim. Não. Eu vou de Berserk, agora de Dark Souls, não. O Dark Souls é o Berserk dos jogos. Acabou. Eu não vou assistir uma gameplay do Alan Zoc e aí eu vou poder falar que eu joguei. Mas na verdade eu não joguei, eu só assisti, né? Mas. É assim, algum youtuber jogou e eu assisti inteiro, então eu joguei. Exato. Não, eu zerei vários Resident Evil pelo YouTube. Vários. Eu também, porque se for eu pra jogar, jamais. Exatamente. Nunca. Bom, Morro de medo. finalizamos aqui o nosso papo. Da outra vez, já vamos aproveitar e fazer esse convite. Da outra vez a gente ficou mó tempão trocando ideia sobre. Você tá assistindo o verão em que Ricardo morreu, não sei o quê. Então, assim que acabar o anime de verão em que Ricardo morreu, a gente vai fazer um vídeo aqui falando comentando sobre as nossas experiências com o anime. Sim. Então, hoje era pra Bianca estar presente, ela não pôde estar presente, mas quem sabe no capítulo de Ricardo ela não aparece aí pra fazer com a gente, tá bom? Exato, que esse anime é muito bom, eu amo. Naomi, por favor, dê seu último recadinho, onde que o pessoal pode te encontrar e tudo que você quiser falar agora. Como esse aqui vai pro YouTube, né? Então, Naomi Matsu no YouTube, em todas as redes, né? Mas no YouTube eu crio conteúdo de anime, K-dramas, etc. Aqui no YouTube eu falo mais de anime, mas eu quero trazer K-dramas também, porque eu tenho essa sensação que às vezes eu tô cansado de falar de anime. Então eu quero falar de outras coisas que eu assisto. Justo. Então, assim, vai vir aí, tem muito K-drama bom. Muito K-drama, amigo. Você precisa assistir alguns. Eu vou te indicar alguns K-dramas. Sabe o negócio? Brucutus. Então, aí é que tá a parada. O negócio do K-drama é que eu não gosto muito do negocinho do amizadezinha, namorozinho, sabe? Se tiver alguma coisa mais porradeira, mas... aí a gente pode até fazer um episódio disso vou passar 2 aqui, hein, pra você assistir. Manda ver. Um que chama Mask Girl. Ok. Os dois são da Netflix. Mask Girl, vou te falar aqui palavras, e aí você bota um pi pro seu vídeo não ir pro caceta, mas assim, cirurgia plástica que dá errado, assassinato de homens, lésbicas assassinando homens, sequestro infantil e lésbicas na prisão. Tudo isso no mesmo drama. Tudo isso é Coreia, né? Coreano? Ok. Tipo assim, já tá. Tem temas que já são pesados aí, né? Me fala uma coisa, tamanho, a maioria deles é tipo novela mesmo, é grande pra caramba? Não, ou tem coisa que é Mask pequena? Girl tem 8 episódios, acho. Nossa, 8, então 10. Então super dá pra fazer. Essa é uma diferença, tipo, os doramas, a maioria, eles são curtos. Não. Não, são curtos. Qual é que é o tipo novelão? Não é dorama que é tipo novelão? Que é tipo várias temporadas, coisas super longas? Não, assim, ele tem a vibe de novela, né? Tipo, a produção. Mas, na verdade, eu acho que a produção, ultimamente, tem ficado bem mais americanizada. Sabe? Então faz sentido. Tá perdendo muito esse negócio da novela, indo mais pra série. E aí tipo 1 a 16 episódios, os maiores tem 24, só que é 1 hora, né? De duração. Então, tipo, 24 episódios de 1 hora, demora um tempinho aí pra você terminar, né? Mas é basicamente uma série, temporada. Como se fosse um seriado. E a maioria não tem segunda temporada, né? Essa é a diferença. Legal. Então, Masked Girl e o outro? O outro é Classe dos Heróis Fracos. Tem 2 temporadas. Esse é um que tem 2 temporadas. Esse é baseado em um quadrinho coreano também, que tem o mesmo nome, Classe dos Heróis Fracos, mas é Wiki Hero Class. Esse, como eu vou explicar? Sabe aquele anime lá? Puta, como é o nome? O Windbreaker? Sei, tá. Tipo Windbreaker.
Porra, menino saindo na porrada. meliante, coisa e tal. Aham, só que tem um contexto da Coreia do Sul que é muito peculiar, que você vai ver que tem em todos, absolutamente quase todos os doramas, que é o contexto de bullying. Porque lá é um negócio muito pesado, né? Eu problema de saúde pública. Eu conheço... Você já assistiu o filme de Old Boy? Sim, sim. Old Boy, ele tem um problema de bullying super forte e ele é coreano Sim. também. E é dessa vibe, tipo, de problema de bullying na escola. Exato. Então, o que acontece? O menino, ele sofre bullying na escola, né? Na verdade, ele não sofre, ele é meio quietão, né? E ele vê algumas outras pessoas ali sofrendo bullying e ele intervém. Simplesmente intervém. Tipo, ele cansa, intervém. E aí ele começa a bater nos caras que quer fazer bullying com ele. E aí ele defende um menino, e aí um outro menino entra, e aí ficam os três ali meio que sendo os justiceiros da escola, sabe? Uhum. Só que assim, as coisas não são tão simples assim, né? Vai caminhando para um negócio que é aí que eles descobrem que esses baderneiros da escola estão metidos com umas coisas muito pesadas, entendeu? De crime, e aí entra até tipo máfia, jogo do tigrinho. Caramba. Tipo assim, o negócio vai ficando, sabe? Virou uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve, exato. Tem até gente que vai de F aí nesse meio de caminho. Bom saber. É muito bom. E esse não tem nada de romance, nada. Tipo, esse é o ruim, que assim, não tem nem mulher. Tipo, era engraçado ver as gravações, porque, tipo, era só homem na gravação. Porque todos eles estudam em uma escola só pra meninos, ainda assim, ainda pra piorar. Então, tipo assim. É bem doideira mesmo, então. É bem doideira. Bom saber, eu vou. A gente vai trazer. Eu não vou prometer agora, mas vamos trazer em algum momento. Assistam, dei chance aos K-dramas, gente. São muito, muito bons. Ai, você me deu uma boa ideia de vídeo, porque eu vou até escrever o roteiro agora. Tipo, doramas que não são de romance. Aí, ó. Ótimo. Pra você que não gosta de... Que acha que esse dorama é só coisa de tia dorameira que fica apaixonada por homem coreano. Não é? Tem muita série boa, viu? Tem série de mistério, tem série também que é de serial killer, que é bem legal. Inclusive, você falou de fazer um vídeo, eu tava aqui pensando... A gente divagando de novo. Mas... Eu vi uma notícia esses dias que eu tava até a fim de fazer um vídeo, quem sabe eu não faço aí a semana, que era... 50% do público da Netflix já assistiu pelo menos um anime. Pô, esse meu vídeo tá roteirizado, mano. Vou fazer, mas vamos discutir desse também, que é maneiro. Esse daí é bem legal. E dá pra trazer umas coisas do passado pra gente colocar como... erros, né? Erros e acertos da Netflix. Não, é mais em... passado mesmo é tipo anos 2000, a quantidade de anime que tinha naquela época e a quantidade que tem hoje. É bizarramente maior o que tem hoje. É tipo, antigamente era 30 animes por season, hoje em dia é tipo 80, 90, 100. Não, e a gente tinha muito menos acesso, então, tipo assim, pensa como a gente via muita coisa antiga, né? Exato. Hoje em dia eu sinto que eu quase não vejo coisa que já saiu, sabe? Tipo, eu fico meio, e às vezes eu falo, tem nada pra assistir. Que mentira! Tem um monte de coisa pra assistir. O que não falta é coisa pra assistir. A gente já considera coisa do ano passado como coisa velha, então... Exato, aí eu fico, tem nada pra assistir. Aí eu paro e penso e falo, para de ser preguiçosa, né? Tipo assim, para de falar mentira, né? Claro que tem coisa pra assistir. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram. Por favor, deixem o like, se puderem compartilhar. Se você assistiu Orb e gostou de Orb, e gostou da nossa discussão, e tem um amigo que você quer que assista Orb, manda esse vídeo pra ele dar uma olhadinha. Às vezes ele fica com vontade de assistir pelo que a gente falou, e aí eles vão assistir. E se você nunca assistiu Orb, por favor, dê uma chance, é extremamente competente o anime, é bem legal. Você não vai se arrepender, isso é certeza. Exatamente. E é facinho de assistir, ele tá disponível na Crunchyroll, eu acho, e acho que na Netflix também? Ou só Crunchyroll? Não, eu assisti na Netflix só. Eu assisti na Crunchyroll, pelo que eu me lembro. Então tem nos dois, então eu assisti na Netflix. Enfim. E é isso. Valeu e até o próximo vídeo. É nóis.